Oi, gente. O PDT abriu processo e suspendeu as funções partidárias de Tabata e dos outros rebeldes, ou, melhor dizendo, infiéis, né? Traidores, talvez seja o termo mais adequado. Mas, enfim, a gente vai discutir essa reportagem, o que o PDT está fazendo no vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. O canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas. O Filosofia Popular às sextas-feiras, falando de jogos, videogames, né, filmes, quadrinhos e muito mais do ponto de vista político e filosófico, apenas às sextas-feiras, mas nas sextas-feiras tem. De vez em quando eu solto Filosofia Popular outro dia. E se você quiser ajudar o canal, você pode se divulgar e também se inscrever em nossas outras redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter, e também se tornar apoiador. Todos os links para isso vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Então vocês podem ver lá, quem quiser ajudar, vai estar tudo lá disponível. Então vamos a essa reportagem, né? O partido ele também decidiu não dar legenda a candidatos apoiados por movimentos como o Acredito, que é um movimento que a Tabata Amaral faz parte e que também outras pessoas fazem parte, e a Tabata também fazia parte do Renova Brasil, né? Renova BR. Né? Essa é uma reportagem do Daniel Carvalho, da Folha de São Paulo. A Comissão de Ética Nacional do PDT oficializou nessa quarta-feira, hoje, a decisão de abrir processo contra a deputada Tabata Amaral e outros 7 parlamentares que contrariaram o partido e votaram a favor da reforma da Previdência no primeiro turno na Câmara. Votaram a favor desta reforma da Previdência, porque o PDT é favorável a uma reforma da Previdência diferente da reforma do Guedes e diferente da reforma do Maia. Mas, enfim, deixando as coisas um pouco mais claras, não é? Pelo Estatuto da Legenda, as punições variam desde uma advertência até expulsão. A comissão tem 45 dias para elaborar um parecer consultivo e a decisão cabe ao Diretório Nacional, que só deve ser convocado entre setembro e outubro. A deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, no plenário da Câmara dos Deputados, durante a discussão sobre a reforma da Previdência, ela deixou claro o voto dela. Não é? No dia da votação, 8 dos 27 deputados presentes votaram a favor da reforma. Tabata, Alex Santana, da Bahia, Subintendente Gonzaga de Minas Gerais, Silvia Cristina de Roraima, Marlon Santos do Rio Grande do Sul, Jesus Sérgio do Acre, Gil Coutrin do Maranhão e Flávio Nogueira do Piauí. Eles desrespeitaram o chamado fechamento de questão. No jargão político, quando uma sigla fecha a questão, significa que determinou que aquela decisão deve ser cumprida por todos os seus integrantes sob o risco de punição. Se vocês lembram, o PDT soltou aquele vídeo, eu posso até colocar no final, em que mostra o fechamento da questão. Não é? Acho que eu não vou colocar no final não, porque todo mundo já viu, né? Não precisa. E foi divulgado em muitos espaços. Né? O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, disse esperar que esses deputados mudem de posição no segundo turno da votação da reforma na Câmara em agosto. O que eu acho muito difícil, até porque eles meio que... uma coisa do volume de uma reforma da Previdência, uma coisa da repercussão da reforma da Previdência, eles meio que assinaram uma declaração de princípios. Né? Se eles defendem isso, não há como reconciliar com o pessoal do PDT que fechou a questão de forma contrária. É muito difícil imaginar, a não ser que, enfim, fiquem com receio de perder certos privilégios, e aí o voto não foi de tanta convicção assim, né? Vamos ver. Como o processo não está esgotado, tem o segundo turno e acreditamos que o ser humano é o único ser vivo capaz de evoluir. Quem sabe alguns evoluem, ouvem, e o que está sendo fazendo de maldade com a base da sociedade que ganha até R$ 2.500 e voltem atrás e votem com o partido, disse Lupe. Porque vocês sabem que a maior parte da economia está sendo feita justamente em quem ganha menos. E aquela regra que agora vai mudar, que antes você recebia uma aposentadoria com base em 80% dos melhores salários e 20% de que você ganhou menos era descartado. Agora, como a aposentadoria vai ser construída em cima de todo o período do salário, pessoas que no início de carreira ganhavam muito pouco vão ter esse início de carreira puxando a média do salário lá para baixo. Tem algumas pessoas que estimam que isso vai puxar a média para baixo
13%, outros 15%, mas com certeza vai puxar a média do benefício para baixo e vai puxar para baixo mais em quem ganha menos, ou seja, sendo de uma forma bastante injusta, né? O encontro na sede do partido, que reuniu a executiva nacional da sigla, decidiu que esses 8 estão com suas atividades partidárias suspensas até a deliberação do diretório, ou seja, nos próximos meses esses parlamentares não podem usar o partido e perdem as funções que têm por causa das legendas. Então isso é uma imediata perda de poder dessas pessoas, né? Eles podem inclusive ser retirados das comissões que integram na Câmara. Tabata, por exemplo, faz parte da Comissão da Educação. A indicação de membros desses colegiados é prerrogativa do líder da bancada, o que indica que Tabata pode perder esse poder. E eu acho que é muito mais interessante para o partido, e eu vou desenvolver isso mais no final do vídeo, é muito mais interessante manter essas pessoas no partido e tirar eles totalmente de poder. Porque se você expulsar, vai ser tipo um prêmio. Ele é expulso, é absorvido por um outro partido onde vai receber muito poder e não vai ter passado pelo crivo popular para saber se a população concorda ou não com esse voto, né? E eu suspeito que a maioria das pessoas que votou em partidos como o PDT não concordam com a votação desses deputados a favor dessa reforma da Previdência. Vamos lá. Os 8 parlamentares estão com suas atividades partidárias de representação na Câmara suspensa. Nenhum desses 8 pode falar em nome do partido, ter função em nome do partido, pode participar da direção do partido até a decisão final do Diretório Nacional, disse Carlos Lupe. Uma outra decisão do partido, que essa é muito importante, mas que precisa ser aprovada pelo Diretório para valer, é a de não dar legenda a candidatos que sejam apoiados por grupos como o Acredito, do qual Tabata faz parte. Decidimos também e vamos encaminhar ao Diretório Nacional que o partido não dará legenda, nem a vereador, nem a deputado, nem nenhum filiado da legenda que tenha financiamento clandestino, patrocinado por organizações pessoais, privadas, particulares, de gente muito poderosa, que se utiliza de grupos para financiar e ter voto de parlamentares dentro da sigla do PDT. E isso é muito, muito importante, porque reparem, esses grupos tipo Acredito, Renova Brasil e outros, eles se dizem de centro, né? Uma coisa, é como eles estão se vendendo. E eles têm nos princípios ditos muitas coisas que parecem ser de centro-esquerda e tal, mas quando você olha os detalhes da linguagem codificada, o que é que a linguagem diz? Economia competitiva, eficiência, que se traduz para eles em um projeto predominantemente liberal. Predominantemente diminuição do tamanho do Estado, diminuição dos direitos sociais e direitos trabalhistas. E esses movimentos estarem colocando gente dentro de partidos como o PDT, que são partidos predominantemente comprometidos com a defesa desses direitos, assim como o PT, o PSOL, o PCdoB e outros partidos, é uma estratégia para minar a esquerda por dentro. Mais ou menos como foi feito nos Estados Unidos, nos anos 90, com o Partido Democrata. O Partido Democrata, maior parte do tempo dos Estados Unidos, foi um partido de centro-direita, mas teve épocas que foi de centro-esquerda, como Jimmy Carter, por exemplo. Só que o Partido Democrata ele foi gradualmente sendo infiltrado com pessoas com financiamento privado, defendendo na economia a garantia de privilégios, subsídios para o setor privado e redução dos benefícios da classe trabalhadora. Então, essa foi uma estratégia muito bem feita nos Estados Unidos e que chega ao Brasil via esses ditos movimentos. Eu não sei se eu chamaria isso de movimentos, eu acho que são organizações de poder paralelo, ONGs, talvez, não sei se classifica como ONG, organizações não governamentais, talvez, enfim. Mas eles estão, através desse mecanismo, tentando cooptar pessoas para os seus partidos. E aí diz o Lupe: não queremos, muito obrigado. Quem quer seguir com patrocínio privado de sistema financeiro ou de homens muito ricos, muito poderosos, tem 36 partidos para ir. O PDT não quer. Boa, Lupe. Boa, presidente nacional do PDT. O Acredito é um movimento, aí é a reportagem da Folha de São Paulo, que eu discordo. É um movimento visto como de centro que tem bandeiras o combate à desigualdade no país e a rejeição à polarização. Rejeição à polarização é assumir uma bandeira de centro-direita.
é assumir uma bandeira liberal dentro de um país que é capitalista. Isso, enfim, é óbvio. É visto como de centro por vocês da Folha de São Paulo, porque por mim o movimento, acredito, na economia, onde mais interessa, é um movimento que tem os traços do liberalismo social, que admite a participação do Estado para algumas coisas, admite às vezes um pouco de progressividade de impostos e tal, não no nível que eu defenderia, com certeza não, mas quando se vai discutir reforma da Previdência, quando se for discutir medidas de fato que enfrentem os interesses do grande capital, o lado desse movimento está muito, muito, muito evidente, né? Segundo o grupo, as atividades são bancadas com contribuições de pessoas físicas. Sim, mas pessoas físicas muito ricas, não é? A organização não participa do financiamento de campanha, mas dá visibilidade aos membros, o que ajuda na atração de doações. No fim de semana, o Ciro se referiu ao movimento como partido clandestino, a afirmação que foi rebatida por líderes do Acredito. O ex-ministro, que disputou a presidência em 2018, tem defendido a saída de Tabata do PDT. A crise aberta por causa do voto dela selou o fim da lua de mel entre a deputada e o líder da legenda, né? E eu já tinha previsto que isso provavelmente aconteceria, né? Vocês lembram dos vídeos que eu fiz aqui no canal lá atrás? Vão conferir meus vídeos lá atrás, né? Eu já tinha antecipado que provavelmente teríamos problemas, né? Eu estava torcendo para que não acontecesse, mas eu já previa que coisa boa não ia sair. Isso, gente, não é porque eu sou mais inteligente ou nada disso. O motivo pelo qual eu fiz aqueles vídeos e eu previ que isso ia dar é uma leitura do discurso. E o discurso da Tabata é um discurso que eu conheço, porque é um discurso dos democratas corporativos. É do setor de centro-direita do Partido Democrata. Ipsis literis, a Tabata reproduz, e o pessoal do PDT que está no Acredito reproduz ele igualzinho. Não é novidade. Entendeu? Não é novidade para mim. E eu acho que muita gente ficou simpático com a Tabata com emoção. Isso aconteceu com o Ciro também, com o Carlos Lupe. E o coração da gente, basta lembrar de Game of Thrones e as pessoas que ficaram assim apaixonadas pela Daenerys e não quiseram aceitar que ela se tornou uma ditadora e não quiseram ver tudo que Daenerys deu de sinais de que ela iria se tornar aquilo, né? Então o amor, o sentimento de carinho pela pessoa, uma certa idealização, leva a gente a não ver certas coisas. Eu sou uma pessoa que não sou muito afeito a esse tipo de sentimento por figuras políticas. Então, a Tabata, eu desde o início, quando ela disse não sou nem de esquerda, nem de direita, certas questões são técnicas, eu já sabia a origem. Então não é inteligência, digamos assim, falta de apego a figuras políticas, a ver eles como grandes lideranças, a ter um sentimento assim de muita expectativa, de paixão por elas, eu não tenho. Então, eu também não me decepciono e já indico antes por causa disso. Não acredito. Pode ter uma influência o fato de eu ter mestrado e doutorado pesquisando política? Claro, isso deixa a gente um pouco mais esperto para esse tipo de coisa, conhece um pouco mais. Mas eu acho que esse outro fator também pesa muito. Porque eu acho que a emoção, um cara como o Ciro, com a vivência que ele tem de política, ele não viu porque ele ficou fascinado pela história de vida dela, por tudo que ela estava trazendo para o PDT, e não quis ver o que para mim estava absolutamente visível, né? Se ele tivesse sem essa questão sentimental, eu acho que um cara vivo como Ciro e como Lupe teriam visto. Eles teriam visto. E eles realmente não viram. O PSB, e não é por ingenuidade não, é por incapacidade de ver por causa dos sentimentos. O sentimento influencia e torna a gente cegos, né? Eu, por exemplo, durante um certo tempo vendo Game of Thrones, fui cego em relação a Daenerys. Então eu também, né? Mas eu acordei e aceitei, né? E tem gente que... e o Ciro e o Lupe acordaram e aceitaram. Tem gente que tem mais dificuldade, né? O PSB também abriu processo contra seus deputados que desrespeitaram o fechamento de questão. Estão na mira 11 dos 32 deputados do partido que estavam no plenário da Câmara e votaram a favor dessa reforma da Previdência. Aí a Folha falando, né? Como a Folha mostrou, as legendas poderão ter impacto no repasse de valores do fundo eleitoral, caso percam os integrantes das bancadas. A parcela destinada a cada sigla é hoje decidida de acordo com o número corrigido de parlamentares no Congresso, e não o número de eleitos.
Como PDT e PSB correm o risco de perder cerca de 30% das cadeiras se a expulsão dos dissidentes for decisão final, os dois partidos poderão ter direito a um percentual menor do fundo público que financia campanhas. Enfim, acho que o PDT está agindo muito corretamente nos dois casos, retirando o poder desse pessoal e fazendo o processo do comitê de ética, que é o correto, e também está correto em não aceitar mais gente vindo de Acredito, Renova Brasil e tudo mais. Porque se você aceita esse pessoal que está sendo financiado por essas outras fontes, você não sabe como é que eles vão votar. Eu não tenho nenhuma confiança. E você está emprestando a sigla para pessoas que, na verdade, não são seus aliados. Que pode ser aliado em uma ou outra questão, mas nas mais importantes não vai respeitar o processo democrático do partido. Como Ciro Gomes bem disse, a divergência se fere antes. Cabia, naquele momento que estava tendo a discussão, Tabata Amaral e os outros dizerem, olha, se o Rodrigo Maia mudar algumas coisas, se aproximar mais do que a gente defende, pelo que a gente aprendeu lá no Movimento Acredito e tudo mais, nós vamos votar a favor da reforma da Previdência. Então, nós estamos fechando contra a do Guedes, mas não a do Maia. E aí, ouviu o que, é que o pessoal do PDT tinha a dizer diante disso. Aquele era o momento. Quando eles silenciaram ali e depois votaram contra, eles mostraram que não respeitam a democracia. Eles não respeitam a democracia. Porque não respeitaram a democracia do partido. Esconderam do partido o que de fato pensavam. Não deixaram de forma clara. Né? E por isso que o termo traição, embora possa parecer pesado, ele é adequado. Ele é adequado sim, porque uma vez que você ilude... Agora, eu tenho uma leitura de que eles acreditam, e a Tabata em especial acredita, que não iludiu. E sabe por que a Tabata acredita que não iludiu? Porque quando ela diz lá atrás que era favorável a uma reforma da Previdência estilo a do PDT, e a reforma da Previdência foi sendo alterada na Câmara, não se aproximando tanto do PDT, mas foi sendo alterada, na cabeça dela, ela quer dizer que essa reforma já não é mais a do governo, não é mais a do Bolsonaro, e por isso ela acha que pode defender e tudo mais. Então ela tem o álibi, digamos assim, que não cola para pessoas como eu imagino nós, né, eu e vocês, mas que cola para ela. Né, que cola para ela. Enfim, complicada essa situação hoje no Brasil e vamos ver que impacto essas organizações vão ter nos partidos, né? E para o futuro partidário, porque se a nova política e a renovação é simplesmente gente favorável aos interesses do grande capital, não vai haver oposição nesse país. E a oposição precisa construir o seu caminho defendendo ou o trabalhismo ou uma verdadeira social-democracia como gente como Olof Palme lá na Suécia, que defendia a garantia de direitos sociais, não o que se tornou a caricatura do PSDB, que só tem social-democracia no nome, mas é uma vergonha esse partido ter social-democracia no nome quando não defende nada, nem remotamente social-democrata. Então, e a esquerda precisa também construir suas alternativas anarquistas, suas alternativas até mais radicais, e com clareza, né, e com decisão. Enfim, eu, como vocês sabem, sou um defensor da democracia no espaço de trabalho, expansão da democracia no espaço de trabalho e no espaço público, né? De forma gradual, sim, mas radical no enfrentamento dos interesses do grande capital empresarial e das grandes corporações empresariais. Então, eu tenho um lado. E eu defendo que a gente aqui no canal seja transparente, porque ninguém é imparcial. Mas algumas pessoas são honestas, como eu, e dizem de que lado estão. Outros preferem dizer que, não sei, não sou imparcial, faço uma análise técnica, mas na hora que a gente vai ver os votos, a gente vê que tem lado também. Enfim, esse era o recado no vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que é muito importante pra gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.